Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E aqui na outra tradução diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. O que nós aprendemos aqui? Que existem lugares em que Deus, Existem lugares em que Deus não quer que a gente esteja onde? Na superfície. A superfície ela é confortável, previsível e rasa. Ali você ainda tem controle, ainda consegue colocar os pés no chão, ainda sente que pode nadar sozinho. Mas é no fundo que a transformação acontece. É ou não é? Jesus chamou Pedro para um nível que ele nunca tinha experimentado. Não foi um convite para tentar de novo, foi um convite para ir mais fundo. E ir mais fundo significa deixar Jesus conduzir, mesmo quando tudo dentro de você grita que é mais seguro ficar onde está. Muitas pessoas vivem presas no raso espiritual, raso na oração, na obediência, na entrega e na renúncia. Então aqui, quando Jesus disse para Pedro, vão lá para o mar alto, lá nas águas profundas e lancem a rede novamente. Ele disse: Senhor, porque tu mandas, porque nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Ali, Pedro, eles estavam esperando o Messias, mas ele duvidava que Jesus era o Messias. Quando Jesus disse: lança a rede, ele foi. Ele disse: só vamos porque o Senhor está falando, porque nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Eles já estavam cansados lavando as redes quando Jesus chegou ali. Aí Jesus subiu no barco e começou a pregar. Depois ele disse: vai lá, Simão, vai lá no fundo. E a rede, ela pega o quê? Todos os tipos de peixes. Por isso que Jesus escolheu pescadores, Porque ele disse: vocês vão deixar de pescar peixes e vocês vão ser pescadores de homens, de almas. Porque na rede do pescador pega todos os tipos de peixes, todos os tipos, todos os povos. Por isso que Jesus ali, ele estava instruindo Pedro, porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois que Pedro negou a Cristo, que Jesus veio novamente, aí Jesus teve uma conversa com Pedro. Pedro, tu me amas? Ele se sentiu: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Ele se sentiu constrangido porque Jesus perguntou 3 vezes, mas ele negou Jesus 3 vezes. Ali, Jesus ele estava trabalhando no caráter de Pedro, para que depois, na primeira pregação de Pedro, quando eles receberam o Espírito Santo, mais de 3.000 almas se converteram. Então Deus ele vai nos preparando, mas nós precisamos sair do raso para ir para o profundo. A minha mãe, quando nós éramos pequenos e nós íamos, a gente ia às vezes nesses balneários, E daí era o rio que passava ali. E eu lembro que ela sempre dizia para nós: eu só fico onde eu enxergo os meus pés, aonde eu não enxergo eu já não vou mais. Só que com Deus, com o Espírito Santo, nós devemos ir mais profundo. À medida em que nós temos comunhão, à medida em que nós vamos buscando, que nós vamos nos consagrando, que nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos mergulhar. Nós nos jogamos, Então, tem pessoas que vivem presas no raso espiritual, porque tem pessoas, que é mais seguro ficar onde está, acomodadas. Só que se elas não saírem do raso, elas não vão ir para o profundo. Elas não vão viver aquilo que Deus tem para elas. Sabe aquele louvor que diz,
me refaz. Eu largo tudo, oleiro me refaz. Eu saio do raso para ir mais profundo. Então eu preciso ir para esse profundo, eu preciso permitir que o Senhor venha refazer a minha vida, restaurar, transformar, reconstruir. Só que isso vai exigir de mim entrega, busca. E eu preciso sair deste raso, do comodismo, abandonar o passado, abandonar as velhas práticas para mim ir para esse profundo. Porque se eu não me lançar nos braços do Espírito, eu vou continuar do mesmo jeito. Nada vai acontecer, as coisas não vão mudar se eu não mudar a minha mente, se eu não me voltar a buscar a Cristo verdadeiramente. E tem pessoas que vivem presas no raso espiritual, no raso da oração, na obediência, na entrega e na renúncia. Tem pessoa que não consegue renunciar tudo por Jesus, ela renuncia uma parte, ela não consegue. E uma vida com Cristo, quando Jesus disse, toma a tua cruz e me segue, é uma vida de renúncia. Quantas vezes nós temos que abrir mão de um almoço de domingo, de um passeio, por quê? Porque nós renunciamos o nosso eu, as nossas vontades, para estarmos na presença de Deus. E nós precisamos, tem pessoas que são rasas na obediência, são rasas na entrega, na renúncia e não vão chegar a lugar nenhum. E querem profundidade, mas tem medo do que Deus fará quando finalmente você soltar o controle. Né? É que nem aquele louvor que diz, né? Toma os remos na mão e deixa que Jesus guie o barco. Mas no raso não existe pesca milagrosa, no raso não há cura profunda, no raso não há libertação que arranca raízes adoecidas, e no raso não há revelação, só repetições. Isso aqui é algo muito sério. No raso não tem revelação, só tem repetição. Repetição de costumes, repetição de crenças, repetição de erros. No raso, eu vou viver só o superficial. Mas se eu quiser o profundo, intimidade, revelação de Deus, eu preciso sair desta superfície e ir para o profundo. Só que isso exige renúncia, exige busca, exige consagração, oração, jejum, matar a carne, matar o eu, matar as vontades. Só que muitas pessoas não estão preparadas para isso, não querem. E o profundo do espírito é o lugar onde você perde o equilíbrio, mas você encontra a direção. Onde você perde a segurança humana, mas encontra a presença divina. Onde você perde certezas, mas você encontra a fé. Quando você mergulha no oceano do Espírito, aquele louvor que diz, eu navegarei no oceano do Espírito, é ali que você deve estar, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito que desce como fogo. É assim que nós precisamos estar na presença de Deus, adorando ao Senhor. Jesus, ele está te chamando hoje, filho, vá mais fundo na rendição, mais fundo na dependência, mais fundo na palavra, mais fundo na obediência, mais fundo no relacionamento que exige silêncio, entrega e constância. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para poder ouvir a voz de Deus. Se estiverem duas pessoas falando ao mesmo tempo, elas não se entendem. Um tem que ficar quieto para que o outro fale, ela possa ouvir. Cada um tem que falar num tempo.
E há tempo para tudo, como diz a palavra. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo que eu vou só escutar, mas tem o tempo que eu vou falar. Tudo há tempo. E Deus, ele nos prepara, mas eu preciso ir mais fundo, na dependência do Senhor, no fundo me aprofundar na palavra. Se eu quero estar vestida com toda a couraça, com toda a armadura de Deus, eu preciso manejar bem a palavra de Deus, que é a palavra, ela é o quê? Ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então, se eu quero estar vestida de toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mal, sem a profundidade da palavra, eu não vou. Sem ser cheia do Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Sem obediência, sem relacionamento profundo, sem entrega, você não vai sair do raso. Você precisa ter uma constância em buscar, em se consagrar, em estar na presença de Deus. Quando a pessoa jejua, a carne grita. A carne não quer que ela faça jejum. A carne não quer que ela se consagre. Até quarta, eu estou no jejum de Daniel. Aí parece assim que você sente o cheiro de tudo aquilo que você não naquele momento você não pode comer. Você é tentado. Mas a gente vai ali, matando a carne. Você olha para o doce, você quer comer o doce. Você sente o cheiro da carne que você não pode comer. A boca chega a salivar, mas você resiste. Você resiste. E eu faço, né, o almoço ali pro meu esposo, pro meu filho, eu faço tudo o que eles comem. E faço o que eu como. Faço a carne, preparo as coisas para eles, mas tranquilo. Porque a carne tem que morrer. Quando a nossa carne ela é dominada, o Espírito de Deus prevalece. O nosso espírito se fortalece, o Espírito de Deus mais ainda na nossa vida. Então é importante. Às vezes a pessoa ela não pode fazer um jejum de 24 horas porque ela toma medicação, ela tem alguma restrição, mas faça um parcial ou tire algo que você não fica sem. Tem pessoas que não ficam sem café. Faz um propósito com Deus, eu vou ficar um mês sem tomar café. Vou ficar aqui no sul é o chimarrão, eu vou ficar tanto tempo sem tomar chimarrão. Você que é chocolate, eu vou ficar tanto tempo sem comer chocolate. Ali você mata a carne. Ali você vai matando o teu eu. Você mostra para tua carne, você não vai comer doce. Você não vai tomar chimarrão. Você não vai tomar café. Você não vai comer carne. Então, nós precisamos matar o nosso eu. Por isso que João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Se eu quero que a presença de Deus cresça, que o Espírito Santo seja mais e mais na minha vida, eu preciso diminuir, as minhas vontades precisam morrer, a minha carne tem que ser mortificada. Mas eu faço, né, dirigido pelo Espírito Santo. Pelas batalhas, pelas lutas que eu estava enfrentando e estamos passando, mas graças a Deus a bonança está chegando. E o Espírito Santo me disse, faça o jejum de Daniel. E eu obedeci. Obediência. Quantas vezes Deus cobra de você, faz uma consagração de tantas horas e você vai renegar. Não, amanhã eu faço. Tal dia eu faço. E assim a pessoa vai. Às vezes eu faço jejum só pela parte da manhã. Fico uma semana ali, né, sem tomar café de manhã. Faço aquele propósito com Deus. E assim nós vamos, né, mortificando a nossa carne. Nós vamos deixando o nosso eu de lado. E a presença de Deus, ela prevalece. Ela permanece. Ela tem que ser constante na nossa vida. E o fundo assusta, mas é ali que o milagre espera. O fundo exige renúncia, mas é ali que a sua verdadeira identidade é revelada. O fundo te despedaça, mas é ali que Deus te refaz inteiro, limpo e forte. O raso te mantém igual,
o profundo te transforma. Hoje, Jesus te chama para esse mergulho. Vá mesmo com medo. Ele estará lá para te sustentar, te ensinar e te surpreender. A profundidade que você tanto busca já te espera. Só falta você dar o primeiro passo e se deixar levar pelo Espírito Santo, se deixar dominar pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, ser obediente. Obedeça. Quando o Espírito Santo te der uma direção, faça, obedeça. Porque o jejum, ele abre portas. E através do jejum, dons são entregues. Você tem revelação do alto. Você tem experiência com Deus. E o Senhor, ele vai te aperfeiçoando. Tem coisas que eu peço para o Senhor. E eu sei que só no meio da consagração ele vai me dar. Na minha busca, na minha obediência, na minha renúncia, na minha entrega. Né? Aqui no sul o pessoal gosta muito de churrasco. Aí nesses dias ali, né, o meu esposo gosta muito, né? Gosta de assar uma carne. Ele disse, não, até que dia vai ter o jejum? Eu disse, até tal dia. Ele disse, não, então depois a gente faz uma carne. Por quê? Porque ele sabe que vem aquele cheiro, né? Aí vão estar comendo maionese, vão estar comendo churrasco, daí eu não posso comer. Claro, a tentação está ali, mas eu fico comendo. As minhas frutas, legumes, as minhas verduras, estou ali, firme. Mas ele disse, não vamos fazer. Vamos deixar para depois. Mas Deus, ele trabalha na nossa vida. Através da renúncia, saindo do raso. Eu quero ir mais profundo. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero revelação da palavra. Eu quero dons. Eu quero direção. Eu quero instrução. Eu preciso pagar o preço. Renunciar muitas coisas, né? Renunciar o meu eu. Então nós precisamos. E é assim que Deus trabalha. Nós estamos ali, né, buscando a presença de Deus. Jejum, Jesus jejuava. Jesus se retirava para orar. Para quê? Para buscar direção, para estar na presença, para ter comunhão. Por isso que Jesus, ele se retirava, deixava os discípulos, dizia, vocês vão para outra banda, para o outro lado da margem, e aqui eu vou me retirar. Jesus se retirava, ficava ali 3 horas mais em oração, naquela entrega, naquela busca, jejuava, se consagrava, para quê? Para ter mais comunhão com o Pai. Se ele, sendo filho de Deus, fazia isso, o que sobra para nós? Jesus renunciava a muitas coisas. Ele renunciou o seu eu para morrer naquela cruz, por mim e por você. Jesus, ele abandonou a sua divindade lá no céu e ele veio em forma de homem aqui, né? Como homem, não em forma, né? Como homem aqui, viveu, padeceu, sofreu, passou por traumas, passou por traição, passou por rejeição, passou por abandono, foi caluniado, foi injustiçado. Jesus passou por tudo aqui, mas ele venceu. E quantas pessoas não conseguem liberar um perdão? Não conseguem muitas vezes ir para o fundo para ter aquela cura que ela precisa. Por quê? Vai doer. Quando você mexe numa ferida, vai lá no médico para você ver. Ele tem que tirar aquela casca, ele tem que passar uma água oxigenada, ele vai passar uma pomadinha, se precisar fazer uns pontos primeiro, tem que limpar o lugar, ninguém vai fazer sutura, costurar ali, com um monte de sujeira lá dentro, porque vai infeccionar. Quando o negocinho fecha, superficialmente, as bactérias ficam ali dentro, causando uma inflamação. E é isso que fica lá dentro. A mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, a ofensa e a amargura ficam ali. A pessoa acha que aquilo ali tá fechadinho, não tá costuradinho ali, não tá. Lá dentro tá sujeira.
que infecciona. Só que para aquilo ali sair, né, é preciso a ferida ser mexida. E por isso que muita gente não quer ir para o fundo. Tem muita gente que não quer porque ela sabe que para ser curada, ela vai passar por um processo que vai causar dor. Mas ela precisa disso. Ela precisa disso para ela ser curada. Porque senão ela vai continuar adoecida. Você vai olhar, parece que ela tá curada, é crente, é cristã. Nossa, a irmã é uma benção, o irmão é uma benção. Mas e lá dentro como é que tá? Mágoa de pai, mágoa de mãe, ódio de alguém. A ferida tá ali. Só que ela não abre o coração verdadeiramente para Jesus entrar e curar. Porque enquanto ela estiver no raso ali, a enfermidade está ali, o Espírito Santo não consegue habitar naquele local sujo, contaminado, cheio de bactéria. Ele precisa limpar. Aquele louvor que diz águas que curam, que limpam, é águas que vêm do trono. E é nessa água que você tem que mergulhar, é essa água que você tem que permitir fazer a limpeza no profundo, para que você viva o profundo com Deus, a cura, a libertação, a transformação real. Ela só vai ocorrer quando você permitir isso. Quando você se permitir mergulhar, indo, entrando devagarinho, né? Quando a gente não conhece o lugar ali, a água principalmente, a gente vai entrando devagarinho, vai colocando o pé, vai ver se tem uma pedrinha, ver se tem areia, como é que é aqui, eu posso deslizar, eu posso cair, eu vou indo. Então, com Deus é assim, a gente vai indo, um passinho, vai indo, até que o chão sai de baixo e a gente mergulha, aprende a nadar no oceano do Espírito. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo ministre ela mais e mais, que fale muito forte ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que estão no raso, que elas venham sair do raso e mergulhar no profundo. Que elas saiam, Pai, deste raso, que elas sejam curadas verdadeiramente, que elas venham ser cheias da Tua presença, cheias da Tua graça, da Tua unção e do Teu Espírito, Pai. Que elas aprendam, Senhor, que elas aprendam a renunciar o seu eu, que elas aprendam, Pai, a mergulhar no oceano do Espírito, que elas aprendam a ser curadas, a ser direcionadas pelo Senhor, que elas vão para o profundo, como Jesus disse para Pedro, vai lá no fundo, Pedro, lá no mar alto, é lá no profundo que você vai ser curado, é lá no profundo que você vai pescar o peixe que você precisa pescar, é lá no fundo que você vai encher as redes, não é no raso, não é na superfície. Deus não trabalha no superficial. Pai, que essas pessoas buscam intimidade com o Senhor, que elas venham nadar e mergulhar no oceano do Espírito, que elas possam ser cheias da Tua unção, cheias da Tua graça, curadas, transformadas, vidas renovadas, Pai. Em nome de Jesus eu declaro cura, libertação, bênção, milagre sobre estas vidas, Pai, que elas se permitam viver, Pai, uma vida de renúncia, de entrega, de oração, de busca, de palavra, para que elas possam ser cheias do Teu Espírito, cheias da Tua graça e viver o sobrenatural contigo, porque o natural nós vivemos, Pai. Que elas venham almejar o sobrenatural todos os dias. Eu declaro bênção sobre esta vida, bênção sobre esta casa, bênção sobre esta família, milagres e libertação no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome de Jesus.